Vivemos numa sociedade que perdeu os valores e principalmente os princípios básicos, que abandonou bons costumes e é evidente a ausência de boas referências de famílias saudáveis e casamentos duradouros. E o mais agravante, as pessoas são estimuladas a viverem suas experiências sentimentais e sexuais cada vez mais precoce. Assistimos uma juventude cada vez mais imoral, adolescentes com vida sexual ativa e crianças sendo abusadas. Pesquisas recentes revelam que a cada 4 casamentos no Brasil, pelo menos 2 terminam em divórcio, ou seja, metade dos casamentos no Brasil. Em 2012, o IBGE divulgou um novo perfil social. O Brasil está se tornando o país dos solteiros. As pessoas estão com medo de se casar e evitam viver uma vida a 2. Ou então já casam, né, com aquele pensamento, se não der certo, a gente se separa. É assim, nossa convidada de hoje, Simone Messina, bióloga, mestranda na UFSM, líder da Igreja Batista Nacional em Santa Maria, autora do livro O Valor de Estar Solteiro, um tempo para investir em todas as áreas da sua vida. Primeira edição em abril de 2012 e a segunda edição em setembro de 2012, em parceria com a mobilização Eu Escolhi Esperar. Simone, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite. Você já está, então, na segunda edição do livro O Valor de Estar Solteiro. Sim, Salete. No ano passado, nós fizemos uma entrevista aqui, em abril, há mais ou menos um ano atrás, onde eu vim divulgar a primeira edição do meu livro, O Valor de Estar Solteiro. Esse livro ele tem como objetivo trazer um resgate dos valores da família para que os jovens solteiros aprendam a investir na sua vida e possam um dia formar uma família. E aí esse livro ele foi a sua primeira edição em abril e como a venda foi muito grande e essa mobilização Eu Escolhi Esperar é uma mobilização que está tomando o Brasil hoje em dia, é uma mobilização cristã e ela traz os valores da família, isso que tu estavas falando no início. E tem um site, né, na internet, euescolhiesperar.com. Isso, eu sou colunista desse site, todas as semanas tenho publicado artigos ali voltados aos jovens que estão esperando pela pessoa certa, que sonham em ter um casamento, que sonham em se relacionar e ser felizes. E toda semana tem ali um artigo. Então, essa mobilização Eu Escolhi Esperar fez uma parceria comigo e nós, então, publicamos a segunda edição do meu livro, em setembro do ano passado, onde eu estive em São Paulo, na Expo Cristã, fazendo o lançamento desse livro. E até então tem sido algo muito bom, porque eu tenho visto o retorno das pessoas do Brasil inteiro, entrando em contato comigo pelo Facebook ou pelo e-mail, e agradecendo pelas dicas. E eu quero dar a glória a Deus a isso, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu escrevi, veio da minha caminhada com Deus, dos princípios que eu aprendi por meio da palavra de Deus. É bom lembrar que a Simone, para quem não conhece, é uma jovem, né? É uma jovem que está levantando essa bandeira, né? E essa pesquisa recente do IBGE preocupa você, preocupa aqueles que divulgam esta bandeira da importância de se manter, né, trabalhando a si próprio, como você diz, né, para se preparar para um futuro melhor, para um casamento duradouro. Exato. Isso nos preocupa porque nós vemos hoje na atualidade a quantidade de famílias desestruturadas e o quanto isso reflete na vida dos jovens hoje. Quantas pessoas que nunca houve um tempo onde tantas pessoas estivessem em depressão e com problemas emocionais. E tudo isso começa na base, começa lá na família, na construção da família. E quando é que nós construímos a nossa família? Quando é que nós damos início a uma nova família? No início, quando nós estamos solteiros. É ali que é o início de tudo. É por isso que eu trago, né, esse livro. O valor de estar solteiro. O que nós fazemos nessa fase para investir para que nós possamos construir uma família. Normalmente se sabe o que faz um solteiro, né? Muita festa, quer aproveitar ao máximo, né? Sugar tudo da vida, imaginando que está aproveitando, né, a vida. Mas você coloca, você como cronista que tem uma parte de um texto que diz, né, que há uma banalização, né,
Da imagem do solteiro. Da imagem do solteiro. Há uma banalização e também você coloca, enaltece a importância do sexo, é claro. Não deixa de falar da importância, mas não também da sua banalização. Com certeza, o sexo foi criado por Deus e é para desfrutar. Só que todas as coisas, elas têm um tempo adequado na nossa vida. E o solteiro, ele adquiriu essa imagem, infelizmente, que solteiro é aquele que tem que curtir até o final. E com isso nós temos tido consequências gravíssimas, que é pessoas completamente destruídas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Muitas pessoas têm me procurado e mandado e-mails e falado assim o quanto sofrem nessa área sentimental. E o solteiro, ele tem que entender que, em primeiro lugar, ele não vai conseguir fazer outra pessoa feliz se ele não for uma pessoa feliz em primeiro lugar. A palavra solteiro, ela vem do hebraico havak, que significa inteiro, único e total. Então é um mito a história da cara metade? É um mito. Ninguém deveria se casar até ser totalmente solteiro, seguro de si mesmo, independente e bem-sucedido. Até que você seja uma pessoa distinta, solteira, única e inteira, realmente não estará preparado para um relacionamento. O casamento não é a busca de outra metade para então tornar-se um ser integral. Esses jovens que te procuram, Simone, eles mostram que estão com a autoestima baixa, prejudicadas, enfim? Com certeza. Mesmo na tenra idade, né? São jovens. São muitos traumas que vêm de relacionamentos que não deram certo, se sentem rejeitados, pensam que nunca vão encontrar a pessoa certa. Isso tudo vem por causa da ansiedade. Nós não sabemos esperar, não sabemos desenvolver a nossa vida de solteiro. Não sabemos nos conhecer, quem nós somos, para que um dia a gente possa acrescentar algo na vida de alguém. E você prega também no livro a importância da comunhão espiritual entre os dois? Entre o marido e a mulher? Uma das coisas mais importantes na vida do solteiro, se ele quer ter uma família feliz e bem-sucedida, é investir no lado espiritual. Deus é a base da nossa vida. E quem vive por princípios, aqui eu falo dos princípios bíblicos, não de uma religião em si, porque religião é algo fechado, não é algo que agrada a Deus, mas sim de tu ter uma vida baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um manual para as nossas vidas. Os aspectos em comum mais importantes dentro de um relacionamento é a comunhão espiritual. Se o casal estiver firmado em Deus, mais forte vai ser esse relacionamento, mais valores esse relacionamento vai ter e essa família vai ser bem-sucedida. Você tem ainda uma versão de como conhecer o cônjuge ideal, né? Os jovens normalmente acreditam que é na balada. Né? Pois é. Onde eu vou conhecer? Eu vou sair, vou encontrar alguém. Na grande maioria das vezes, mesmo que alguém diga, eu estou saindo só para badalar, fazer festa, né? Festar por festar, mas sai com o objetivo de encontrar alguém especial. É na balada, normalmente? Às vezes até pode acontecer, a gente vê que tem alguns relacionamentos que acontecem, mas é muito mais importante nós desenvolvermos a amizade. Se nós queremos ter um relacionamento que seja bem construído, é melhor começar pela amizade. Na balada a gente chega lá, olha apenas pela aparência. Infelizmente hoje no mundo é assim. As pessoas se conhecem e se desejam apenas pela aparência, aí ficam numa noite, muitas vezes até vão para a cama, e aí depois, se vão continuar um relacionamento, se continuar, é um relacionamento conturbado, porque elas não se conheceram o suficiente. Quem começa beijando só conhece a língua da outra pessoa, mas não conhece quem ela verdadeiramente é, não conhece o temperamento dela, não conhece o caráter, não conhece os defeitos e as qualidades, que são coisas fundamentais que a gente precisa conhecer antes de se relacionar com alguém. E quais são os ídolos da juventude hoje em dia? Infelizmente, hoje na juventude a gente só tem ídolos que não são boas referências, nem de relacionamento, nem de caráter, nem de bons hábitos. Infelizmente, os jovens acabaram incorporando isso. E a presença dos pais? Qual a importância para esta orientação dos jovens? Aí, nesse ponto, entra tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, que os nossos pais, eles são uma referência para nós. Por sua vez, aprenderam dos deles, né? Exato. Nós temos que aprender com aquilo que os pais têm ensinado, sim. Claro que somos pessoas diferentes, pais não são iguais aos filhos, os filhos precisam respeitar os pais e os pais também precisam respeitar os filhos. Mas nós precisamos aprender a filtrar aquilo que é bom. O que os meus pais têm de bom que eu possa aprender? Da mesma forma, aquilo que eu tenho de bom para acrescentar na vida dos meus pais. A gente tem que aprender também a ter uma boa comunicação. Relacionamento pais e filhos depende de uma boa comunicação.
Os pais precisam saber motivar os seus filhos e os filhos precisam aprender a serem submissos aos seus pais sem serem desrespeitosos, ou a discordar, ou então a falar das suas opiniões sem que os seus pais se sintam ofendidos. Esse é um dos segredos para ter uma boa convivência familiar, que vai refletir depois no relacionamento que tu tiver, porque a família é a base. Então, todo relacionamento que for construir depois vai trazer influências da tua família. Pois é, nós temos hoje uma juventude do nosso tempo, afinal, né? É a juventude que nós temos, infelizmente, e temos a certeza absoluta que precisamos melhorá-la, né? Mas definindo meta, planejando, de que forma o jovem ouve o outro jovem, porque você é uma jovem falando com eles. De que forma você percebe quando eles te procuram? Porque no começo da nossa entrevista você falava, né, das consultas, dos depoimentos, que às vezes até te choca, né, essa comunicação desses jovens com baixa autoestima, enfim. É mais fácil ele ouvir de um outro jovem do que dos próprios pais, enfim, ou do que outros líderes com mais idade? É um complemento, porque como nós estamos vivendo a mesma fase, né, o que eu digo, tudo isso que eu tenho falado no meu livro são coisas que eu vivi e são coisas que eu aprendi. Então eu tento ajudar esses outros jovens que estão perdidos, que não sabem o que fazer nessa situação. E quando que as pessoas me procuram? Quando elas estão naquela situação crítica, que elas não sabem o que fazer. E aí elas veem um exemplo, veem uma referência, olha, se a fulana conseguiu, eu também posso conseguir. E para mim é um grande prazer isso, poder contribuir na vida das pessoas. Eu acho que tudo aquilo que a gente aprende de bom não deve ficar guardado para nós, mas tem que ser passado adiante. Uhum. O coordenador da ONG, inclusive, que te procurou em função do seu livro e te levou para São Paulo, né, para o lançamento, é o... Pastor Nelson Júnior. Nelson Júnior. Nelson Júnior também é um jovem, né, e trabalha com jovens e adolescentes. E em função do que ele criou com o mesmo objetivo seu? Sim, ele criou esse site e este grande movimento, né, no Brasil, que é Eu Escolhi Esperar. Exato. Eu Escolhi Esperar é uma história da vida do pastor Nelson. Ele conta que quando ele tinha 12 anos de idade, ele via as pessoas ao redor dele tudo casando errado, tudo se decepcionando. E ele disse para Deus, Deus, eu não quero que a minha vida seja assim. Eu quero esperar a pessoa certa que tu tem para mim. Com 12 anos? Com 12 anos ele tinha. E aí, dos 12 anos em diante, ele foi esperando, e aí é por isso que ele fundou essa ONG, a mobilização. E ele é casado Eu Escolhi Esperar. Hoje ele é casado, tem 2 filhas, e ele é muito feliz, e ele é autor também de outros livros, que se vocês quiserem adquirir, estão nesse mesmo site, Eu Escolhi Esperar, na loja mobilizações.com. E ali tem vários livros que ele escreveu, e também entre eles está o meu livro, que trazem dicas de como as pessoas podem esperar o tempo certo e o que fazer durante esse tempo de espera. Porque tudo na vida tem o seu tempo e nós precisamos aprender a ser perseverantes. Nesses últimos dias eu tive uma vitória na minha vida muito grande, que foi para mim passar na carteira de carro. Isso era uma coisa assim, fazia anos que eu estava tentando, Salete. Parecia que era uma coisa assim que não acontecia nunca. Eu chegava na hora da prova e eu não me controlava. Eu ficava nervosa, eu ficava preocupada e eu rodava e rodava e rodava e rodava. E aí tirava um tempo e desistia um pouco de tirar da carteira. E aí muitas vezes se passou pela minha mente em desistir. Mas eu disse, não, eu vou adiante, porque eu vou ter essa carteira, eu vou ter. É o meu sonho, eu quero um dia poder dirigir. Só que daí o que eu enxerguei? Que a todas as coisas elas têm o seu tempo. Durante todo aquele tempo que eu estava tentando, não era a hora. E agora finalmente chegou a hora. E com certeza hoje eu me sinto muito mais madura. Foi muito fácil fazer essa prova. Além de ser um momento ali tenso. Dessa vez a última você se sentiu apta e foi mais fácil. Sim, me senti mais tranquila. Eu senti que aquele era o tempo. E foi incrível, assim, porque era um dia de chuva muito forte. Eu sempre tinha medo de fazer prova em dia de chuva. Tem muita gente que desiste, né? Lá pela terceira, quarta vez. Tem. Eu digo, eu vou perseverar até o final. E isso é uma das coisas que a gente aplica na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser perseverantes. Um dos sinais de maturidade na nossa vida é quando nós começamos uma coisa e vamos até o final. E na vida sentimental também é assim. Se
se ainda não aconteceu, não te preocupa, não há o tempo. Continua perseverando, continua te preparando, porque um dia a tua hora vai chegar. A gente sabe que no Brasil os jovens estão cada vez mais cedo iniciando a sua vida sexual, não é? E pregar, digamos assim, para eles esta sugestão, né? Escolha esperar, é mais difícil, é complicado, como é que é, Simone? Porque a sociedade hoje em dia ela é muito liberal, só que ela não consegue enxergar os prejuízos que isso traz a longo prazo. Porque é que nem há uns anos atrás, né? Existia uma lei, o povo que andava com Deus, que era proibido comer carne de porco. Ninguém sabia o porquê. Naquela época não existia ciência, não existia conhecimento, então o povo só sabia as coisas que Deus falava. Então a carne de porco ela foi proibida naquela época porque depois, mais tarde, os estudos mostraram que a carne de porco transmitia doenças. E hoje a gente também sabe que se ela não for bem cozida, ela vai causar doenças. E a mesma coisa é a questão do sexo fora do casamento. Se nós praticarmos, isso vai trazer grandes prejuízos emocionais. Uma das coisas é a gravidez na adolescência. Hoje, o que tem de meninas grávidas, e isso é algo, não estou dizendo que é algo ruim, mas uma coisa não planejada traz prejuízo, sim. Porque daí a menina muitas vezes tem que deixar de estudar, tem que deixar de trabalhar, porque ela vai se envolver em volta de um filho. Um filho é algo que exige muita responsabilidade. Outra questão são as doenças, Salete. Hoje em dia tem vários tipos de DST, as pessoas não sabem se cuidar. E o pior do que tudo isso que eu penso, são os desastres emocionais causados quando tu se entrega para uma pessoa que não é a pessoa da tua vida. As pessoas ficam destruídas emocionalmente, porque um dia elas têm uma noite com alguém, no outro dia elas não veem mais aquela pessoa, não tem uma continuidade naquele relacionamento. É como se as pessoas fossem descartáveis. E isso é horrível para a autoestima das pessoas. Vai ter um relançamento, digamos assim, do seu livro nos próximos Ele dias? foi relançado em setembro na Expo Cristã em São Paulo e agora ele está sendo vendido no site da mobilização Eu Escolhi Esperar. Quem quiser acessar é mobilizações. Deixa eu só dar uma olhada ali, Salete, no site, no outro ali que eu coloquei. Na loja, na mobilização Eu Escolhi Esperar, é loja.mobilizações.com. Ali você vai encontrar à venda tanto o meu livro quanto toda a coleção de livros da mobilização Eu Escolhi Esperar. Loja.mobilizações.com ou o site Eu Escolhi Esperar, e aqui em Santa Maria, na Livraria Sucá? Isso, Livraria Sucá, ali na Floriano Peixoto, quase esquina com a Andrada. Tá bom. Eu conversei com a bióloga, mestranda na UFSM, líder da Igreja Batista Nacional de Santa Maria, autora do livro O Valor de Estar Solteiro, um tempo para investir em todas as áreas da sua vida. A primeira edição ocorreu em abril de 2012, a segunda em setembro do mesmo ano, né, o ano passado, em parceria com a mobilização Eu Escolhi Esperar, está na internet, você pode acessar. Obrigada, querida Simone, um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço a todos.